Nos últimos anos, verificamos uma série de alterações nas normas que regulamentam o acesso legal às armas de fogo e, principalmente, disciplinam o tiro esportivo. Isso não é por acaso. O Estatuto do Desarmamento, que é como chamam a Lei 10.826 de 2003, foi arquitetado de modo a atribuir ao Presidente da República amplos poderes para que possa alterar a regulamentação sem a necessária intervenção do Congresso Nacional. E é em razão disso que, a cada novo presidente, novos decretos, novas portarias. E é importantíssimo que nós possamos compreender, conhecer essas normas e seguir seus regulamentos a fim de evitar punições administrativas e até mesmo criminais. Atualmente, o decreto que regulamenta essa matéria é o 11.615, que é de 21 de julho de 2023, que trouxe diversas alterações em relação ao regime jurídico anterior. Todavia, o 11.615 foi alterado mais recentemente, exatamente no dia 31 de dezembro, pelo decreto 12.345 de 2024. E é sobre esse decreto, já com as alterações advindas do 12.345, que nós vamos falar hoje. Infelizmente, o decreto é amplo e trata de diversos setores desse segmento. E é importante nós fragmentarmos a análise para melhor nos aprofundarmos em cada um dos temas. Em razão disso, a nossa análise de hoje é voltada especificamente ao artigo 38 do Decreto 11.615, já com as inclusões e alterações advindas do 12.345, que é o artigo que disciplina de forma mais pormenorizada a atuação dos próprios clubes. Então, hoje, vamos analisar o impacto das novas disposições com relação ao funcionamento dos clubes de tiro. Então vamos lá, vamos direto à tela para analisarmos cada um dos dispositivos do artigo 38 do Decreto 11.615. Então vamos lá, estamos aqui na tela com o Decreto 11.615, já com as alterações advindas do 12.345. Estamos aqui na altura do artigo 38, que trata aí da concessão do CR para as entidades de tiro. Já no caput do artigo 38, nós observamos uma alteração e, embora já decorresse da própria natureza da interpretação, ele traz agora de forma expressa que os requisitos a serem observados são para concessão do CR, como já estava previsto antes, mas também por ocasião das fiscalizações. Tá? Então, essa alteração, ela demonstra, né, de maneira expressa que o clube deve seguir rigorosamente estes requisitos abaixo, listados nos incisos e parágrafos do artigo 38, não apenas por ocasião da concessão do CR, mas também durante todo o seu prazo de validade, de forma constante, devem estar cumprindo os requisitos ali estabelecidos, tá bom? Então, o inciso 1º do 38 diz acerca da distância de 1 quilômetro dos estabelecimentos de ensino públicos ou privados. Tá? Então, isso já estava na redação inicial, sendo um requisito para a concessão do CR. Tá? O inciso 2 trata de cumprir também as condições de armazenagem das armas de fogo utilizadas no clube. Tá? E aí temos um terceiro inciso que fala do horário de funcionamento dos clubes. Tá? Então, os clubes passam a ter horário de funcionamento, em regra, aqui, entre as 6 horas e as 22 horas. Esse dispositivo, portanto, suplanta aqueles poucos clubes que funcionavam 24 horas, tá certo? E aí vem requisitos mais, digamos assim, genéricos, ou normais,
isolamento acústico, quando aplicável. E no inciso 5º, nós temos aqui a apresentação de um plano de segurança, tá? Esse plano de segurança, vocês observam que há uma série de alíneas, né? São quando a norma traz essas letras, né? Então, análise de risco da atividade, medidas de proteção aos usuários, funcionários, prestadores de serviço, controle de acesso aos locais que contenham as armas, vídeo monitoramento dos locais de armazenamento de armas, munições e insumos para recarga, controle de acesso a sistema de acervo de armas, munições e registro de presença, além de outros dados relativos aos atiradores, medidas preventivas contra roubo, furtos de arma e munições, medidas de contingência em caso de acidentes, controle informatizado de entrada e saída de usuário, funcionários e prestadores de serviço, medidas de proteção contra transfixação de projéteis, isso aí, corriqueiro, né? Todo clube já tem. Certificação de segurança emitida por empresa ou profissional habilitado, previsão de capacitação e treinamento de pessoal para execução do plano de segurança, ou seja, o plano de segurança deve ser não apenas um documento guardado numa gaveta, mas algo que seja vivenciado. E após essas alíneas todas relativas ao inciso 5, né, que é essa apresentação de plano de segurança, nós observamos aqui no parágrafo 1º do artigo 38 a questão do prazo, né? Esse prazo foi um prazo inicialmente previsto já no texto originário do decreto, que diz que as entidades de tiro que na data da publicação do decreto, ou seja, 21 de julho de 23, estiverem em desconformidade com o disposto nos incisos 1 e 2 do caput, deverão adequar-se em 18 meses. 1 e 2 do caput é justamente distância de 1 quilômetro e o cumprimento das condições de armazenagem de armas de fogo. Tá? Eu preciso me adequar até 18 meses. Esse prazo de 18 meses acabou agora, em 21 de janeiro. Tá? Aqui nós temos agora o parágrafo 2º, que diz que o fiscalizador disciplinará. Aqui nós temos primeiro o fiscalizador e não o Exército Brasileiro, por conta daquela previsão de transferência das competências do Exército à Polícia Federal. Tá? Mas por hora, o Exército. Então o Exército disciplinará. No inciso 1, temos aqui o registro e a fiscalização das entidades de tiro. Ou seja, essa redação foi dada pelo 12345, agora em 31 de dezembro. Então, certamente haverá por parte do Exército a edição de uma portaria disciplinando essas matérias previstas aí nos incisos do parágrafo 2º. Tá? Procedimento de registro e fiscalização das entidades de tiro, as condições de uso e armazenamento, ou seja, aquelas condições que você declara lá que tem que cumprir, não estão previstas no inciso 2º do caput, serão disciplinadas aí por uma portaria. E os demais requisitos de segurança previstos no caput do artigo 38, tá certo? O parágrafo 3º é justamente a regra de contingência, aquele prazo de 18 meses que foi estabelecido. Tá? Diz aqui o parágrafo 3º, as entidades de tiro esportivo que não se adequarem ao disposto no inciso 1, primeiro do caput, no prazo previsto no parágrafo 1º, que prazo é esse? Aquele 18 meses que já se encerrou. Poderão manter seu funcionamento nos seguintes horários. Aí, ou seja,
pode continuar existindo e funcionando, desde que seja nos seguintes horários. Inciso 1, das 18 às 22 horas, de segunda a sexta. E entre as 6 horas e 22 aos sábados, domingos e feriados. Tá? O inciso 2º, ele traz aqui, do parágrafo 3º, que o funcionamento entre as 6 e 22 pode ocorrer, mas não para realização de disparos de arma de fogo. E aí não importa se é para CAC, para policial, para executar laudo de tiro para a Polícia Federal, não importa, nesse horário não pode haver disparos. O clube pode funcionar meramente para as questões burocráticas administrativas, filiações e outras atividades, tá certo? O parágrafo 4º diz que o fiscalizador competente deverá identificar e fiscalizar todas as entidades de tiro que se enquadram na hipótese prevista no parágrafo 3º. O que é que diz aí o 3º que vimos agora? Que pode funcionar aquelas entidades que não se adequaram nos 18 meses, a partir da edição do 11.615, perdão. Quem não se adequou é quem não comprou a escola vizinha e fechou ela, ou quem não se mudou. Então, se você tem um clube e seu clube está a menos de 1 quilômetro da escola, o parágrafo 4º está dizendo que compete aí ao fiscalizador, ao Exército, por enquanto, identificar esses clubes de tiro e fiscalizar de forma acentuada aí esse funcionamento nos horários especificamente previstos pelo decreto. Tá? Parágrafo 5º. As entidades de tiro encaminharão periodicamente ao órgão de fiscalização competente as seguintes informações. E aí ele lista informações como o acervo de armas de fogo e munições e insumo. Então tem que fazer periodicamente uma remessa de informações ao órgão competente para a fiscalização, por hora o Exército, do seu acervo de armas, munições e insumos. Né? As armas e munições e insumos danificados, inutilizados ou extraviados, com cópia do procedimento formal de comunicação à autoridade competente, ou seja, periodicamente informar essas baixas, tá bom? Com relação aos atiradores e dos atletas que frequentem a entidade de tiro esportivo, deverá ser obtido controle biométrico ou de reconhecimento facial. Tá? Então, vamos ter a exigência de controle biométrico ou de reconhecimento facial para o acesso, e esse controle deverá ser encaminhado periodicamente ao Exército. E aí nós temos, por último, o parágrafo 6º, que diz que as entidades de tiro esportivo terão até o dia 31 de março de 2025, tá pertinho. Então, até 31 de março de 2025, deverão se adequar às exigências de que tratam o inciso 4º e o 5º, a linha D, H, I e J. Ou seja, até março, 31 de março, essas exigências específicas deverão ser observadas por todos os clubes. Que exigências são essas? Perdão. Nós vamos verificar aqui, inciso 4, que trata do isolamento acústico, quando cabível, e o 5º, que aí ele traz especificamente com relação ao 5º quais alíneas, né, estão ali compreendidas naquele prazo. E as alíneas são a linha D, que trata do vídeo monitoramento dos locais de eventual armazenamento de armas, a linha H, D, H, I e J, acho que é isso. A linha H, que trata das medidas de controle informatizado de entrada e saída de funcionários e prestadores de serviço. E também a linha I e J, a linha I, que trata das medidas de proteção
contra a transfixação de projéteis, e a J, que trata do certificado de segurança emitido por um profissional habilitado do edifício e dos ambientes nele contidos para a prática de segurança da atividade do tiro esportivo, treinamento, competições e eventual armazenamento de armas, munições e insumos para a recarga. Ou seja, esse certificado de segurança também está aí com prazo para observância de todos os clubes até o dia 31 de março de 2025, conforme o parágrafo 6º, está aí na tela, do artigo 38. Então é isso, pessoal. Esses são os principais dispositivos aí com relação ao funcionamento dos clubes de tiro. Um resumo bem apertado com relação ao que vimos. Os clubes precisam ter distância mínima de 1 quilômetro das escolas. Aqueles que já existiam antes do 11.615 e não se adequaram durante os 18 meses seguintes. Adequação essa que não tinha como fazer, comprar a escola e fechar. Estes clubes podem funcionar, mas com horário reduzido, funcionando dias de semana apenas à noite e durante o dia querendo apenas para fins administrativos. Há uma necessidade de observância de todos esses requisitos que nós vimos, não só para a concessão, mas para a manutenção do CR. Os clubes devem se adequar com relação ao inciso 4 e inciso 5 nas alíneas D, H, I e J, que nós vimos há pouco, até no máximo 31 de março de 2025. Então, você que tem um clube de tiro que é distante das escolas, mais de 1 quilômetro, pode funcionar no horário integral, desde que respeitado o limite máximo, que é das 6 às 22, tá bom? A vocês, presidentes de clubes, parceiros da CP, que tanto se esforçam, né, para manter o esporte funcionando, um forte abraço a vocês e contem conosco. Fiquem com Deus.